Essa juíza é a Ludmila Grillo. Ela ficou conhecida no Brasil depois que ela começou a utilizar muitas redes sociais. E nas redes sociais, todo o assunto voltado para o pensamento extremista, o pensamento da extrema-direita. E, acima de tudo, o pensamento olavista. Ela é uma Olavete clássica. Coloca o Olavo lá num panteão onde o Olavo nunca esteve. O Olavo se auto-intitula filósofo porque a filosofia e esse título de filósofo não é regulamentado. Na prática, qualquer um pode dizer que é filósofo. Agora, o Olavo nunca promoveu filosofia, ele nunca foi um filósofo, na verdade, né? O que ele promove é o culto a ele mesmo. Então, essa mulher, ela traz todo aquele corolário que é típico desses bolsonaristas rastejantes, dessas pessoas completamente limitadas. Na época da pandemia foi quando ela ficou muito conhecida. Ela fez um vídeo que viralizou para milhões de pessoas. Todo mundo, a extrema-direita, então, botava um ovinho de alegria com esse vídeo, que nada mais é do que um comportamento de uma criança, porque o comportamento dela foi o comportamento de uma criança que no meio da pandemia, no auge da pandemia, 4 mil pessoas morrendo por dia, 3 mil pessoas morrendo por dia, ela fez questão de ir a um shopping sem máscara para tentar burlar a segurança do shopping, para dizer, olha, é só você comprar um sorvete que aí você não precisa usar máscara. Comportamento de criança, e esse vídeo acabou viralizando. Você se lembra dele? Olha só. Andando no shopping aqui, ó, tomando sorvete. Um sorvete pode andar sem a máscara. Acabar de tomar um sorvete, aí você bota a máscara. O vírus não gosta de sorvete. Ridículo, né, gente? É um comportamento infantil. Essa mulher é uma juíza. Juíza. Imagine você o ponto em que nós estamos. Hoje, a situação dela não é nada agradável. Ela teve que fugir do Brasil. Ela fugiu, ela está morando agora nos Estados Unidos. É mais uma daquelas pessoas covardes que fogem para os Estados Unidos para não ter que responder aos crimes cometidos aqui no Brasil. Ela teve, inclusive, agora, recentemente, ela teve as contas dela bloqueadas pelo Alexandre de Moraes, justamente por isso. Porque ela insiste em mentir nas redes sociais, em inventar coisas, assim, coisas absurdas. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Vou pedir para você acompanhar esse vídeo porque ele é muito importante e ele resume muito do pensamento da extrema-direita e do bolsonarismo. Sempre pedindo para você dar o like. Não se esqueça do like, hein? Seu like é muito importante para nós. A sua inscrição no canal é fundamental. A gente está com essa meta dos 550 mil inscritos. Está muito próximo de atingir essa meta. Então, ajude a gente a chegar. É 550 mil inscritos no mês de fevereiro. E a gente conseguiu um resultado muito bacana por conta da sua ajuda, da sua força. Se você é inscrito, ative o sininho para você ser notificado dos nossos vídeos aqui. Vamos trazer trechos dessa live, a última live que ela gravou, com um monte de mentira, com um monte de baboseira, e a gente vai desconstruir parte a parte de todas essas besteiras que ela fala. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar sobre essa ação política do STF. Isso é uma ação política. Ação política. Nunca um tribunal, né, um órgão do Poder Judiciário, o órgão máximo do Poder Judiciário, poderia atuar politicamente. Mas isso está acontecendo assim, com um nível de nitidez galopante. Galopante. A nitidez que galopa, ela tá no cavalo, a nitidez. Veja bem, ela tá chocada porque na interpretação dela o STF age politicamente. Porém, ela é uma juíza que agia politicamente. Então, quer dizer, ninguém pode agir politicamente, só ela. E a interpretação dela é óbvio, é uma interpretação completamente distorcida. Mas, para ela, não tem nenhum problema ela agir politicamente, loucamente, né, dentro da política, com um monte de questões ligadas à extrema-direita. Então a gente está vendo uma sequência de atos claramente abusivos, violadores da lei, persecutórios contra inimigos do regime, porque a gente já pode chamar o Brasil de regime. Já existe um regime ditatorial.
eu não diria um regime comunista propriamente, mas é um regime ditatorial. Estão acontecendo atos ditatoriais, atos ao arrepio da lei. E não sou só eu que falo isso, tem muitos outros juristas. Vocês leiam lá o Inquérito do Fim do Mundo, a sequência, né? Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem. E depois do Suprema Desordem, que foi o terceiro livro, muitas outras coisas mais aconteceram. Outros livros precisam ser escritos. E vocês podem contar comigo para isso também, porque eu também já estou fazendo, tá bom? É aquela coisa, né? A gente sabe que o papel aceita qualquer coisa. Simplesmente o fato de escrever livros não muda nada a realidade dos fatos. A realidade é que ela tenta colocar o país como um regime ditatorial baseado no quê? Quais são? Ela não passa dados, ela faz acusação. Estamos num regime ditatorial, porque é feito ao arrepio da lei e tudo mais. Mas tudo que a gente está vendo agora tem embasamento jurídico consistente e provas absurdas. A gente viu agora um vídeo gravaram mais de 1h30, a gente colocou o vídeo na íntegra aqui, com o Bolsonaro assumindo que iria dar um golpe de Estado, com ministros do Bolsonaro assumindo que deveria dar o golpe de Estado antes das eleições. Então, quer dizer, o que foi feito ao arrepio da lei, sendo que sequer eles estão presos. O general Heleno, pelo que ele falou naquela reunião, já deveria estar preso. Então, se fosse uma ditadura, não estaria nem presos, estariam já mortos. Então, ela coloca isso numa questão fora de uma realidade. Marcelo está perguntando, por que os juízes têm medo? Porque eles são carguistas. Eles têm medo de perder o cargo, de sofrer o que eu sofri. Eles não querem. Então, eles vão ficar lá com o rabinho entre as pernas, como homens fracos que são. É por isso. Eles são fracos, mas você é covarde. Eu acho engraçado, né? Eles são fracos, mas você fugiu do Brasil. Então, quem é o covarde nessa história? Quem é que está agindo como covarde? Muita gente, você critica muito o Lula não fugiu do Brasil. Foi condenado, colocaram ele preso, ficou aqui no Brasil. Você já está nos Estados Unidos há um bom tempo. Então você fala que os outros são covardes e fracos, agindo como uma pessoa covarde. Percebam que eu deixei o Brasil, não foi depois da aposentadoria, foi antes. Eu era juíza da ativa. Juíza da ativa. Vim para os Estados Unidos quietinha, fiquei fazendo as audiências por videoconferência, trabalhando no PJE, tudo à distância, não falei para ninguém, fiquei quietinha. Todo mundo lá, cadê a juíza? Não apareceu mais no fórum, lógico, não apareci mais no fórum, todos os Estados Unidos. Sem data para voltar, e talvez nunca mais. Saí para não voltar. Simplesmente sabia que uma hora não teria mais como esconder, eu perderia meu cargo. Se orgulha em falar que fez algo escondido. Se orgulha em falar que fez algo por debaixo dos panos. E se acha espertona. E se acha a cereja do bolo, né? A coisa assim, nossa, eu fiz tudo quietinha. Tudo por debaixo dos panos. Se orgulha disso. É muita cara de pau, gente. Em vez de eu ficar agarrada ao meu cargo, igual aqueles caras que ficam, né, agarrados no saco do Lula, no saco da Alexandre de Moraes, assim, parece até um piolho. Eu não fiquei agarrada. Não, você preferiu ficar agarrada no saco do Bolsonaro, no saco do Olavo de Carvalho. É a mesma coisa, filha. Eu me pirulitei. Hoje eu tenho liberdade. Hoje eu posso empreender aqui, posso abrir quantos canais de YouTube eu quiser, quantas redes sociais eu quiser. Posso fazer o que eu quiser, eu sou uma mulher livre. Liberdade. Você tá presa aí nos Estados Unidos. Que liberdade é essa? Que você não pode estar no país que você nasceu? Liberdade? Que liberdade é essa? Você teve que ir para os Estados Unidos. Se você pôr o pé aqui no Brasil, você vai presa. Você não tem liberdade nenhuma, não. Você está num país onde você é considerado um cidadão de quinta classe, uma latina. Você está num país que, na verdade, segrega pessoas como você, que tratam você como um lixo. É isso que os Estados Unidos faz com o brasileiro. O brasileiro é um lixo pro estadunidense. E você está aí querendo dizer que você tem liberdade?
Sendo que você não pode sair daí? Sendo que você não pode vir aqui no Brasil? Ah, conta outra. Não tem mais aposentadoria. Aposentadoria integral. Uma ova, eu não tenho, hoje é R$0. R$0 que eu recebo do Brasil. Conta tudo congelada. R$0. R$0. Pô, por responsabilidade sua. Você tem as contas congeladas por sua responsabilidade. Por crimes que você cometeu. Me sustento porque eu sou empreendedora. Porque eu sou resiliente. Porque eu não sou carguista, eu não preciso de cargo. Simples assim. Então, esses inquéritos abusivos começaram em 2019. E essas decisões censoras começaram, a meu ver, o marco inicial foi no episódio O Amigo do Meu Pai, quando houve a censura à revista Cruzoé. Então, ali é o que eu considero um marco inicial do Estado censor, do judiciário censor. Porque antes, havia muita barbeiragem no judiciário? Havia decisões injustas? Claro, um monte. Um monte. Mas em caráter ditatorial, de censura de opositores, esse tipo de coisa começou em 2019. O que a gente via antes era livrando a cara de um, livrando a cara de outro, dando habeas corpus para um, habeas corpus para outro, tal, não sei o quê, mas não estava censurando ninguém. Eram decisões injustas, decisões infames. A gente via muito. Mas de censura não tinha. A gente teve liberdade de expressão no Brasil até 2019. Isso é um fato. Ué, 2019? Bom, então quer dizer que nos 3 governos anteriores, né, os 3,5, né, nos 2 governos Lula, no governo Dilma e na metade do governo Dilma, não tinha censura, então. Então quer dizer que em todos os governos do Lula não teve censura. Foi em 2019 que teve censura? No governo Bolsonaro? Então você está querendo dizer que foi no governo Bolsonaro que teve censura? 2019 era o Bozo. Então, considero 2019 o marco inicial da censura. Então, aconteceu tudo isso que a gente está acompanhando desde 2019. O Lula foi reabilitado por essa justiça. Isso aí não é um ato de censura, mas é um ato que, na sequência de atos que trouxe a censura no Brasil, foi um ato ali que a gente tem que levar em consideração. Ele foi reabilitado porque no futuro apenas ele poderia ter algum clamor popular para vir a brigar com o Bolsonaro. Então aconteceu, alguma coisa saiu do controle deles no final de 2018, que o Bolsonaro acabou sendo eleito. Eles tiveram que entubaram essa. E desde então, em 2019, logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, a ditadura do judiciário começou a atuar. Então a ditadura começou no governo Bolsonaro. Não por causa do Bolsonaro, mas contra ele. Ah, sim, não foi por causa do Bolsonaro. Então agora eu tô entendendo. A ditadura começou por causa do Bolsonaro, mas não por causa do Bolsonaro. A ditadura começou no governo Bolsonaro, mas não foi. Ah, não tá sendo culpa do Bolsonaro. Não. O que significa que se a ditadura começou no governo Bolsonaro e o Bolsonaro foi incapaz de lidar com isso, é porque, acima de tudo, o Bolsonaro é um bunda mole. Para dizer muito pouco, um incompetente, como sendo o líder máximo do país, a autoridade máxima do país, o presidente do país. Então é um bunda mole, se ele permitiu isso. E aí, em 2018, tiveram que entubar. Não, em 2018 o Bolsonaro foi eleito, tiveram que entubar. Não, em 2018 aconteceu o que aconteceu agora. Houve uma eleição e o Brasil resolveu eleger um sujeito como o Bolsonaro. Aquelas pessoas que são oposição ao Bolsonaro, ninguém falou que teve fraude em eleições, ninguém foi para as ruas na porta de quartel para pedir golpe de Estado. As pessoas ficaram tristes, eu sou uma delas, né? Muito triste com a eleição do Bolsonaro, mas não teve ninguém com teoria de conspiração a respeito. Então não é uma questão de entubar, é uma questão de aceitar a democracia, coisa que hoje os extremistas
da direita, os bolsonaristas não aceitam. Então, essa coisa de, vamos recuperar o poder em 2026, e aí a ditadura do judiciário acaba. Meu amigo, acorde. A ditadura do judiciário foi implantada durante o governo Bolsonaro, durante o primeiro ano. Acorda. Eu não estou aqui para... vamos esperar 2026, vai ser maravilhoso. Acorda. Foi o que o professor Olavo falou. Presidência da República é cerejinha do bolo. É cerejinha do bolo. Antes, você tem que fazer a ocupação de espaços. Você tem que ocupar a vida cultural. Você tem que ocupar a vida cultural. Só que tem um problema. Bolsonarista detesta cultura. Bolsonaro colocou na cultura um sujeito que era um ex-ator de Malhação que só ferrou com a cultura. Então que história é essa? O Olavo de Carvalho falou, o professor... Cara, o bolsonarismo odeia a cultura, criminaliza a cultura. Simplesmente no momento de vulnerabilidade de profissionais da cultura, que foi no momento da pandemia, eles não fizeram porcaria nenhuma. Então que história é essa de tem que ocupar? Não só não ocuparam, como ferraram com tudo. Não adianta botar o presidente lá e tá tudo dominado nos outros ambientes que ele não vai conseguir governar, que foi exatamente o que a gente viu que aconteceu com o Bolsonaro. Ele não fez nada do que ele queria. Fez algumas coisas. Como não fez nada do que ele queria? Ele colocou essas leis aí de morte por intermédio de armas, distribuiu arma à torto e direito. Ele fez aquilo que ele queria, ele só fez o que ele queria. Dizer que ele não ia governar, que ele não tem como governar, com o Congresso na mão dele, ele comprou o Congresso com esse orçamento secreto, e dizer que ele não podia fazer nada, colocar o Bolsonaro como vítima, sendo que o Bolsonaro destruiu a relação entre executivo e legislativo exatamente por conta dessa forma de simplesmente entregar tudo para o legislativo para não ser caçado. Então, quer dizer, sabe, é muita falta de entendimento. Juíza, estamos falando de uma juíza. Nem botar o Ramagem ele pôde. Nem botar o Ramagem na PF ele pôde. Ele não conseguiu governar direito. Só porque ele não colocou o Ramagem? Hoje está provado claramente que o Ramagem está envolvido com uma série de crimes. É um sujeito que está indiciado em inquérito. Ainda bem que não colocou o Ramagem, porque se tivesse colocado o Ramagem, as coisas estariam muito piores no país. E não colocou o Ramagem porque ainda funcionavam outros poderes alheios à compra de votos, como o Bolsonaro fez com o Legislativo. Então, por conta disso, e exclusivamente por isso, o Bolsonaro não colocou um sujeito como Ramagem lá, que a gente está vendo aí, né? Falta a confirmação, mas que muito provavelmente é um bandido. Então, de lá para cá, as coisas só pioraram. E nesse meio tempo muita coisa aconteceu, tá, galera? Muita gente foi presa, muita gente foi exilada, eu inclusive. Aquela coisa toda, muita gente, né, sofrendo busca e apreensão da PF, somente opositores. Não, você não foi exilada. Você fugiu do Brasil. Você fugiu do país. Você acabou de dizer agora há pouco que você já tinha ido para os Estados Unidos prevendo que você ia ter problemas, porque você tem conhecimento suficiente para saber que você poderia ser presa. Você é uma juíza. Então você tem conhecimento para isso. Então você fugiu do Brasil. Todo esse pessoal que está aí, Alan dos Santos, o neto do ditador, esse pessoal todo que está dizendo que eu estou exilado, são covardes que fugiram do país. É isso que vocês são, covardes. Fugiram do país porque cometeram crimes aqui e não souberam segurar a bronca. Então daí você já vê que existe algo que chama a atenção. Porque esse tipo de medida extrema, em se tratando de processos com extremo viés político, nunca poderia ser tratado dessa forma pelo Poder Judiciário. Tudo que tem extremo viés político, como isso que está acontecendo, né, toda essa polarização que está acontecendo hoje, é tudo relativo à política.
qualquer ato judiciário envolvendo essas questões políticas, esse ato judiciário tem que ser extremamente cauteloso para se decretar a prisão de alguém em um contexto político. Você tem que ter muita coisa. Mas as prisões foram decretadas, muitas delas, por questões penais. Quando o Bolsonaro rouba uma joia, ele roubou um relógio e foi vender esse relógio. Isso é roubo. O que tem de política nisso? Ele usou talvez você possa interpretar, ele usou o cargo dele de presidente para ganhar um presente que não era dele, era para o país, aí ele rouba esse presente e tal. Mas o ato em si é um ato penal. O que aconteceu, por exemplo, com a prisão do deputado Bombadão, Daniel Silveira, aquilo é uma questão penal. Ele ameaçou de morte juízes. Isso não tem nada a ver com política. Isso é uma questão jurídica penal e é óbvio, nós temos que colocar isso aqui, não é porque uma pessoa é político que ele está acima da lei, pode ser presidente, deputado, seja o que for, ninguém está acima da lei. Vocês é que politizaram a situação e estão colocando questões de crime, crime de roubo, crime de ameaça, estão colocando isso como uma questão política. Isso não é um ato político. Roubar um relógio não é ato político. Ameaçar de morte não é ato político. E não essas provas migué, relaxadas, infames, que resolveram inventar por meio de narrativa judicial e policial. Porque a PF contribui para isso também. A PF coloca a narrativa ali e o Moraes endossa, monocraticamente. E muitas vezes até com o endosso dos outros no plenário, né? Ah, sim. A pessoa vai lá, tem um vídeo, áudio e imagem de um vídeo de um sujeito que era o presidente da República tramando um golpe, e isso é uma invenção. É uma invenção, é uma narrativa. O mesmo discurso extremista que a gente ouve a todo momento. Essa mulher é isso. O que ela faz é isso. É repetir o que os bolsonaristas falam o tempo todo. Então, ontem teve essa ação do Bolsonaro contra a ação do Moraes contra os seus inimigos. Então, aqui eu também evito falar, o STF. O STF é uma instituição que tem que existir. Qualquer país democrático tem uma Suprema Corte. Então, Ludmila, você é contra o STF? Eu não sou contra o STF. Eu acho que o STF tem que existir. É uma instituição democrática, tem que existir. Eu sou contra a existência, a permanência. Eu sou contra a permanência de indivíduos defeituosos, agindo defeituosamente dentro da máquina pública e desvirtuando o STF, desvirtuando a justiça. Então, aí a questão é individual. Não é individual. Se você é contra membros do STF, você é contra o STF. É a mesma coisa, ela falar, eu torço pro Corinthians, eu sou a favor do Corinthians, só que eu não quero que joga o goleiro, eu não quero que joga, sei lá, o atacante, eu quero que joga só aqueles jogadores ali. Falar, mas então você não é a favor, você não quer que o time jogue, porque o time são 11, e você não quer que 4 joguem, então você não tá a favor do time. Então é óbvio que ela tá querendo, de alguma forma, individualizar a questão, porque ela sabe que se ela atacar a instituição é pior para ela. Então ela coloca e destaca um ou outro ali para dizer que não está atacando a Constituição, a instituição. Mas ela está atacando a instituição, sim, porque eles são membros do STF. E como membros do STF, de forma individual ou em grupo, eles estão como representantes da instituição. A partir do momento em que o STF impede a discussão sobre urna eletrônica, impede a discussão sobre determinados temas tabu. Você não pode falar de urna eletrônica, senão você está atacando, você está cometendo um crime. Que crime? Ataque à urna eletrônica é crime? Está descredibilizando o processo eleitoral. Tá, eu sou cidadã e eu quero ver melhorias no processo eleitoral do meu país. Eu não posso discutir isto? Eu não posso colocar isso em discussão? Hoje em dia, você que está aí no Brasil,
Não pode. Eu estou aqui sob a jurisdição dos Estados Unidos, eu posso discutir o que eu quiser, tá? Mas você que está aí no Brasil, você não pode. E, portanto, o 8 de janeiro, ele só aconteceu porque o STF não permitiu que o povo tivesse certeza, tivesse segurança, tivesse tranquilidade para acreditar na lisura do resultado. Por 2 vezes, houve a mini-reforma eleitoral e o STF, de forma cínica, falou lá que voto impresso viola o princípio da proibição do retrocesso. Tira aqueles princípios lá da manga, fala qualquer bobagem e você tem que entubar. Então, a partir do momento em que o STF não permite que o povo tenha tranquilidade para acreditar, ou seja, essa é a famosa legitimidade, o povo precisa acreditar, ter a certeza de que aquele resultado proclamado pelo TSE foi o resultado das urnas. Se o povo, uma coisa eu garanto para vocês, garanto, se o povo tivesse absoluta certeza de que o Lula ganhou na moral, o 8 de janeiro jamais teria acontecido. O pessoal teria botado o galho dentro e teria simplesmente aceitado que perdeu. Portanto, quem colocou fogo no Brasil ao impedir a certeza da população, a confiança da população no processo eleitoral, na lisura do processo eleitoral, foi o STF. Essa aqui é a pior parte da live. É a pior parte da live. Primeiro ela fala assim, ela não consegue explicar por que o voto impresso é pior. E de fato, o voto impresso ele não garante absolutamente nada. Ele não é uma garantia de nada. Você imprimir votos não garante absolutamente nada. Muito pelo contrário, você piora a situação. Porque nós somos um país continental, nós temos urnas que são levadas por barco, e aí você imagina você ter que levar junto com essas urnas eletrônicas um saco cheio de papel, que pode acontecer muitas coisas com esse saco de papel, tá? Ou seja lá o que for, uma caixa ou qualquer coisa assim. Você depois não sabe qual vai ser a destinação desses papéis, aonde que vai ficar esse volume absurdo de milhões e milhões e milhões de papéis. Como é que isso vai ser gerenciado? Você tem uma série de problemas que podem acontecer, como, por exemplo, vai lá e engasga uma impressora, e aí como é que vai ser essa história? É muito pior o voto impresso na situação que nós estamos hoje, né? Porque você tem que ter uma impressora, é diferente até do que em alguns lugares que tem o voto impresso, que você já tem lá o voto, você preenche, coloca numa urna. No caso aqui do Brasil é pior, porque você tem que votar na urna eletrônica e depois imprimir esse troço. A logística é muito pior, é um desastre. E aí ela coloca uma questão que eu quero, olha, sinceramente, esses vídeos ficam longos e no final das contas a gente vai perdendo a paciência. Ela diz assim, eu vou até colocar esse trecho novamente, presta atenção. Uma coisa eu garanto para vocês, garanto, se o povo tivesse absoluta certeza de que o Lula ganhou na moral, o 8 de janeiro jamais teria acontecido. Tá, então vamos colocar uma questão aqui fundamental, tá? 2 questões. Primeiro, o povo, ela fala o povo. Não, não é o povo. É uma parcela reduzida de extremistas bolsonaristas. Primeira questão. Tá? Então não é o povo. É uma parcela reduzida. 10, 15% no máximo dos eleitores. No máximo. Certo? Mas assim, máximo, 10%. Então não é o povo. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema. Votei, tá tudo certo para mim. Uma parte daqueles que votaram no Bolsonaro, votaram, Bolsonaro não ganhou, tá tudo certo, bola para frente. Então existe um grupo específico. Chamar esse grupo de toda a população, que é o povo brasileiro, isso já é de imediato uma mentira assim, descomunal. E aí dizer que porque essa
parte ínfima da população, 10%, que eu estou sendo muito generoso, 10% do eleitorado, que não aceita as urnas eletrônicas. Então, são negacionistas, são pessoas que preferem acreditar em teorias de conspiração. Dizer que essas pessoas, porque essas pessoas são conspiracionistas, são negacionistas, e por conta disso, isso legitima todo o discurso contra. Então, quer dizer, não, olha, é o seguinte, nós temos uma quantidade de pessoas que não acreditam na urna. Então a urna tá errada, o STF tá errado, todo mundo tá errado. Porque tem um bando de imbecil, de estúpido, que não acredita na urna eletrônica. Então, olha só, ela está justificando o 8 de janeiro. Ah, se não fosse isso, não teria o 8 de janeiro. Então, mais uma vez, ela está justificando que as pessoas que fizeram aquela balbúrdia criminosa no 8 de janeiro são todos negacionistas. São todos aqueles que acreditam em teorias de conspiração. Ela tenta justificar isso, sabe? Que é o mais absurdo. Ela justifica isso. Essa é a minha justificativa. Aquele povo não acreditou na urna eletrônica, por isso cometeram crimes. Uma juíza que dá como desculpa um pensamento imbecil, estúpido, bitolado para que as pessoas cometem crime. E isso daí, esse vídeo, eu nem vou me estender, porque já está longo o vídeo, mas eu quero trazer isso para você, porque uma mulher como essa, ela é referência dentro da extrema-direita. Ela é referência. As pessoas botam um ovinho com essa mulher. Isso daí é referência dentro da extrema-direita. E as pessoas veem um sentido enorme no que essa mulher fala. E eu quero perguntar para você, você viu algum sentido na fala dessa mulher? Você viu que alguma coisa que ela falou faz algum sentido para você? Ou você realmente acredita que esse tipo de argumento estúpido, nojento, asqueroso pode ser válido? Coloca aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa a respeito disso. Agradeço muito por você chegar até o final dos vídeos. E o que eu peço é que você dê o like e se inscreva no canal. Dê essa força, se inscreva no canal. A gente está precisando agora, nós estamos renovando aqui, né? São mais 2 dias que eu vou pedir, tá? Mesmo se a gente não conseguir atingir a meta, eu não vou ficar te enchendo o saco com isso. Um vídeo longo como esse, e eu ainda tenho que fazer um pedido para você que chega no final. A gente está precisando pagar a nossa mensalidade aqui do pacote Adobe, que é o software que a gente utiliza aqui no canal para fazer edição de vídeo, de áudio e de imagem. Então, nós precisamos de, agora, salvo engano, 6 pessoas que podem dar R$10 ou mais. Então, tem o nosso Pix aqui. Se você puder nos ajudar, R$10 ou mais, 6 pessoas apenas para nos ajudar, tá bom? Eu agradeço muito a você que nos ajuda. Eu também peço a você que está junto com a gente aqui, que seja um membro do nosso canal, um apoiador do nosso Apoia-se. Dê essa força para a gente. É uma forma que a gente tem de poder levar o nosso trabalho adiante, porque a gente depende realmente da sua ajuda para a gente levar adiante o nosso trabalho. Todos os dias trabalhando para você, tá bom? Grande abraço, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado por você ter seguido até o final com a gente.